Olá! Tenho uma pergunta para você. Se por um acaso chega ao seu consultório um paciente com tosse de forma prolongada, o otorrino já avaliou, não encontrou nenhuma lesão orofaríngea, mas suspeita que esse paciente tem a doença do refluxo, esse paciente então é conduzido ao otorrino prontamente, pede uma endoscopia, essa endoscopia não mostra nenhuma lesão esofágica, fica naquela dúvida se o paciente tem ou não uma manifestação supraesofágica da doença do refluxo, ele não tem pirose, não tem regurgitação. Eu estou aqui com Carla Grange, eu quero de forma objetiva. Eu faço uma pH-metria de duplo canal, faço uma impedância ou faço um tratamento com inibidor da bomba de próton de dupla dose. Então, Eu tô chato objetivamente. hoje, não tô chato. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Você tá me fazendo as perguntas certas. Então, na verdade, é assim. Primeiro, o conceito atual é de que em pacientes com sintomas atípicos, em especial esses sintomas tosse, pigarro, irritação na garganta, enfim, esses pacientes devem ser investigados ao invés de iniciar um tratamento. Melhor investigados. Para qual objetivo? Saber qual é o papel efetivo da doença do refluxo na gênese daquele sintoma. O quanto a doença do refluxo contribui para aquele sintoma, porque já dissemos, esses são sintomas multifatoriais. E daí eu tenho dois conceitos, duas evoluções de conceitos, para tirar o preconceito. O preconceito é: nós não temos valor de normalidade para os episódios de refluxo que atingem a região proximal do esôfago. Então, aquele preconceito de que um único episódio de refluxo que atinge a região proximal do esôfago já é patológico, já caiu há muitos anos. Já saiu de moda há muitos anos. E mais, como eu disse num vídeo anterior, nós temos diferentes tamanhos de esôfago. Então, o sensor de 2 canais da pH-metria esofágica para um paciente pode estar posicionado acima do esfíncter superior do esôfago. Para outro, esse mesmo sensor pode estar posicionado no esfíncter superior do esôfago. Para outro, mais longilíneo, por exemplo, esse mesmo sensor pode estar posicionado ao nível do esôfago proximal abaixo do esfíncter superior do esôfago. Por isso, isso gerou uma dificuldade muito grande para se chegar a uma conclusão de qual era, efetivamente, um valor de anormal para o número de episódios que atinge a região proximal. Então, esse é o primeiro preconceito. Objetivamente, o segundo preconceito: não necessariamente o refluxo precisa atingir a região proximal do esôfago para gerar tosse. O refluxo que atinge a região distal do esôfago, o refluxo que a gente mede com o sensor distal da pH-metria, ele pode gerar tosse. Por reflexo. Por reflexo. Por estímulo dos sensores em comum entre o esôfago distal e os brônquios, por exemplo. Ou por reflexo laríngeo mesmo. Então, é fundamental que a gente compreenda isso para a gente saber qual é o exame que a gente deveria indicar para esses pacientes. É um exame que vai me trazer o conceito atual da tosse, que é: a tosse não necessariamente ela é provocada por um refluxo ácido. Mesmo quando eu tenho uma inibição ácida efetiva, o paciente pode apresentar tosse, mesmo com a presença, pela simples presença física do refluxo, mesmo que ele não seja tão ácido. Então, o exame, nesses casos, o exame ideal é a impedância pH-metria, porque ela me permite um diagnóstico muito mais completo com relação ao que a gente chama de síndrome refluxo-tosse. Né? Ela permite que a gente faça essa correlação muito melhor, forneça informações muito mais completas para que a gente possa ajudar esse nosso paciente que muitas vezes é tão difícil e tão refratário. E é interessante, Carla, quando passamos a observar de um lado da mão tosse, que é um extremo do raciocínio da doença do refluxo.
De um outro lado, a pirose. O que nós podemos esperar da supressão ácida? Quanto mais próximo o paciente tem a pirose, pode até ter tosse, mas quanto mais próximo da pirose, maior a chance desse paciente responder à supressão ácida. Então, quando nós estamos com um paciente com tosse, que muitos adotam a conduta de fazer um teste terapêutico e que não responde, coloca que esse paciente é refratário ao inibidor da bomba de próton, pare. Observe, se o paciente não tem ainda um diagnóstico, como esse paciente que a gente colocou, não tem diagnóstico de certeza, esse paciente precisa de uma monitorização. Se tiver acesso a uma impedância, como Carla trouxe, ela consegue ter mais dados, porque ela vai caracterizar o refluxo, vai poder dizer se esse refluxo é ácido ou pouco ácido, vai dizer se é sólido, se tem um refluxo gasoso, vai poder correlacionar o sintoma precisamente com o refluxo e trazer esse diagnóstico que Carla colocou. Mas o principal é não colocar o paciente no estigma dele estar tomando medicação, dose dobrada, muitas vezes 3 meses. Pacientes muitas vezes chegam com 6 meses tomando medicação e não melhora. E esse paciente entra numa angústia, entra numa própria ansiedade e muitas vezes esse mecanismo neurosensorial é que está fazendo a manutenção da tosse. Menos que 1/4 do paciente vai realmente responder somente com supressão ácida. Então, dizer que esse paciente não responde por causa do IBP, não. Esse paciente precisa primeiro de um diagnóstico. Então, se você tiver com um paciente como esse, dentro da atenção básica, ou o gastro que está começando, ou os laboratórios, conectem-se com os centros de motilidade, observem. Caso não tenha uma impedância perto de você, faça a pH-metria. Carla colocou que apenas o diagnóstico da doença do refluxo já nos dá, pelo menos, a possibilidade. Mas muitas vezes nós não conseguimos correlacionar se o refluxo é a causa da tosse. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se a tosse que provocou o refluxo ou o refluxo provocou a tosse, a gente não vai conseguir responder nesse episódio ainda. Mas continue fazendo parte do Descomplicando, essa proposta da Neurogastro para a gente poder trabalhar no melhor raciocínio diagnóstico. Façam parte desse canal, espalhem esse vídeo, vão lá, apertem o sininho que num próximo a gente vai poder aparecer mais rápido para você. Um forte abraço.